Queridos, a gente está num tempo, na vida da nossa igreja, né? De ano em ano, a gente, debaixo de muita oração e jejum, procura entender a palavra que o Senhor quer levantar para a nossa igreja, como foco, como ênfase dentro da nossa missão. E nesse tempo, neste ano, né? O nosso ano da igreja, ele é um pouquinho invertido. A gente começa no mês de agosto e vai até o mês de julho do outro ano. Nesse ano da igreja nosso, a palavra que tem sido a nossa ênfase, o nosso foco, tem sido servir é o nosso jeito de viver. Servir é o nosso jeito de viver. Especificamente, nestes meses, a gente tem enfatizado isso no sentido de que somos um corpo. De que, se a gente quer mostrar Jesus para as pessoas, que nós somos pessoas de Deus de verdade, que as pessoas conheçam a Cristo nas nossas vidas, a gente precisa mostrar o bom testemunho no dever de casa, no dia a dia. A gente começando pela pessoa que caminha com a gente todo dia, toda semana, que são os nossos irmãos, e a gente criar esse ambiente aqui no nosso meio de cuidado, de compaixão, de socorro, de um levantar o outro, de um alavancar o outro, e as pessoas perceberem que Deus realmente está presente, que o amor dele realmente está presente no nosso meio. Eu tenho, antes de ler a Bíblia com vocês, eu tenho um testemunho que eu pedi até permissão para isso, que eu gostaria de compartilhar, na verdade de alguns que eu tenho, mas nesses dias me marcou aqui na nossa igreja. As nossas células voltaram a se reunir algumas semanas atrás, agora no mês de fevereiro, e logo na primeira semana de reunião de célula, o Noé resolveu passar em Curitiba. Não sei se vocês se lembram disso, né? Caiu um dilúvio em Curitiba naquela primeira semana de fevereiro, algo absurdo assim. A minha célula foi muito afetada por causa daquela chuva, né? Foram umas 4, 5 horas assim de chuva forte. E aí eu acompanho todas as células, eu sei o que está acontecendo, eu tenho o interesse de saber como é que está andando todas as células de crianças, de adultos da nossa igreja. E eu estava vendo que uma das células, que é a célula do Marcel, né? Duas, na verdade, que é a célula do Marcel e a célula da Aliciana, de crianças também, né? A Ali está lá atrás, é a nossa líder de célula de crianças, que se reúnem na mesma casa do Marcel e da Jo, né? Ali. E a célula deles foi uma das mais afetadas da nossa igreja, com certeza, né? Porque com aquela chuva que aconteceu, a gente ficou sabendo que o rio transbordou na frente da casa deles, a rua ficou praticamente inacessível. E isso não aconteceu só na casa deles, mas de outras pessoas da célula também, da própria Aliciana também, né? O Aguinaldo também, estavam lá apurados. E aí o Marcel, depois compartilhando, ele com a Jo lá em casa e tal, e orando, Deus, o que a gente faz? E eles entenderam de Deus, não, vamos desmarcar a reunião da célula, e hoje a célula vai se reunir, um socorrendo o outro. Quem não está com a casa cheia d'água vai sair e vai ajudar quem está com a casa cheia d'água. Entende? E aí, gente, essa foi a decisão que esses líderes oraram e tomaram, de cancelar a reunião, porque entenderam que, naquele momento, fazer uma reunião de célula não era a forma mais relevante para ser igreja, para ser corpo de Cristo. Mas a necessidade mais importante naquele momento era um socorrer o outro. E aí eles saíram, batendo telefone, como é que está aí na tua casa? Ah, aqui está bom, então você que está bom, então vem ajudar a gente. O outro está ruim lá, e um sai e vai na casa do outro. E essa célula, a primeira reunião de célula dessas duas células no ano, foi de um socorrer o outro, de servir um ao outro, de eles entenderem que a casa do irmão que estava afetada pelas chuvas não era só problema do irmão, era problema da célula. Eles são amigos, eles caminham juntos toda semana, eles oram um pelo outro, eles acompanham a vida um do outro. E quando eu vi aquilo, eu fiquei assim muito tocado. Foi sensacional. E eu queria, na verdade eles já sabem disso, eu já honrei eles por isso, de maneira direta, particular. Mas isso, queridos, até dentro da palavra que eu tenho nessa noite, eu entendo que é o que Deus tem no seu coração, para a sua igreja na terra, sabe?
Nós temos estes momentos aqui de reunião, aqui de culto, em que a gente está juntos, um espaço com algo planejado, algo organizado, algo ensaiado e tal. Mas existem momentos, queridos, que o melhor ato de adoração a Deus que a gente pode praticar é quando a gente coloca o amor de maneira concreta, de maneira ativa. E a gente estende a mão para ajudar, para socorrer, para amar. Tem algumas famílias na nossa igreja que, no começo desse ano, já começando esse ano, têm sofrido fortes pancadas de lutas, de sofrimento, de dor. E eu louvo a Deus pelos irmãos que têm amado essas pessoas e abrido mão, às vezes, de compromissos para estender a mão, para abraçar, para socorrer essas pessoas. Às vezes, no meio de um momento de dor, de sofrimento na vida de um irmão, as palavras fogem. Que alguém, por exemplo, que perde um ente querido na sua família, que palavras que a gente vai dar que vai trazer cura, que vai aliviar a dor da perda de alguém amado, de alguém querido? Não tem palavras. Às vezes a gente quer falar alguma coisa, mas sabe qual que é a mensagem mais poderosa que a gente pode dar a alguém num momento como esse? É um abraço. É chegar e falar, olha, eu não tenho muito o que dizer para você, mas uma coisa eu te digo, eu vou ficar aqui do teu lado, durante todo esse momento difícil que você está passando. Está sendo difícil para você, eu não posso tirar os teus problemas, eu não posso resolver os teus problemas, mas uma coisa eu posso, é ficar junto com você todo esse momento, toda essa situação, sabe? Nós tivemos famílias que perderam filhos no começo desse ano. E o que a gente vai falar para pais que perderam filhos? O que a gente vai fazer? A não ser abraçar, a não ser chorar junto, a não ser dizer que ama, a não ser dizer que vai ficar do lado durante todo esse processo, que vai ajudar. Essa é a mensagem mais poderosa que a gente pode transmitir. Deus fez isso. Tem um dos versículos que são mais fortes, expressivos a respeito do coração de Deus, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, quando amou, Ele fez alguma coisa. Ele não mandou um recado dizendo que ama, deu um like, mandou um coraçãozinho assim, ou alguma coisa assim. Ele fez alguma coisa. Ele deu o seu Filho. É por isso que Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, o maior ato de amor que já existiu na história foi Deus dar o seu Filho de graça para nós, para ser o nosso Salvador, o amado Salvador das nossas vidas. É por isso que Jesus, ele tem um título, né? Ele recebeu também um título, um nome, para nós a gente conhece também como nome, ele foi reconhecido como Emanuel. Porque o nome Emanuel significa Deus junto, Deus conosco, Deus aqui presente. Nosso Deus não é um Deus de longe. O nosso Deus não é um Deus de uma experiência religiosa distante, fria. Nosso Deus é uma pessoa, Ele é Pai eterno. Ele é Deus de perto. Ele é Deus que quando ama, Ele faz alguma coisa. E Ele tem deixado a sua palavra, Ele tem deixado o exemplo do seu Filho Jesus, para mostrar que é assim que Ele quer que todos os seus filhos e as suas filhas sejam também. E é por isso, queridos, que eu gostaria de ler com vocês a palavra de Deus no Evangelho de João. No capítulo 13, eu gostaria de ler um texto grande, os primeiros 20 versículos, porque são um trecho de uma história que Jesus viveu com seus discípulos em João 13. Você pode acompanhar aqui da tela. E eu até quero explicar isso, porque já teve gente que já falou que eu não sou um crente sério, porque eu não trago mais Bíblia para a igreja. Tá? E eu preciso falar para você, tudo tem um motivo, tá bem? A gente tem uma coisa hoje que é fruto da modernidade. E o que é? A gente tem várias versões diferentes de tradução do texto sagrado. Bíblia na linguagem de hoje, NVI,
A gente tem... Oi? NAA, que é o que eu gosto mais de usar. É essa daqui, que eu gosto mais de usar para pregar. Né? Tem várias. E se a gente pega a Bíblia de cada um e vai ler juntos, cada um na sua versão de tradução, quando a gente está juntos aqui, vira uma Babel. Cada um lê numa linguagem diferente, fica difícil de acompanhar. Então, assim, você tem que me prometer que aqui nós vamos ler na tela. Mas em casa, você vai ler a tua. Combinado ou não combinado? Amém. Tem uns 4 irmãos aí que estão determinados assim. Eu vou me alimentar, continuar me alimentando da palavra de Deus em casa também, né? Amém? Olha só. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Aí já geral, né? Lava o carro por dentro e por fora e passa pretinho no pneu. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois, quanto ao mais, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas. E voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém, queridos? Que seja o Espírito Santo de Deus, o grande ministro dos nossos corações, o grande mestre das nossas vidas nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês sobre lava-pés, tá bem? Eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Deixa eu explicar uma coisa aqui para a gente entender o ambiente dessa história, tá? Jesus está aqui reunido com os seus discípulos, celebrando uma ceia, um banquete na véspera da celebração da Páscoa, que é a cerimônia mais importante, a número 1 de todo o calendário do ritual judaico, a celebração da Páscoa.
Eles estavam então, Jesus e os discípulos estavam então juntos, ao redor da mesa, comendo, se alimentando. E aí, no meio daquilo que eles estavam ali, tendo aquele momento de comunhão, de amizade, comendo juntos, bebendo juntos e tal, Jesus então, ele se levanta e ele tem uma atitude sobre cada um dos seus discípulos que estavam ao redor da mesa junto com ele. Ok, no meio disso, o texto, o evangelista João, o apóstolo João, ele recebe do Espírito Santo o entendimento de ressaltar o que estava na cabeça de 3 daquelas pessoas, daquele grupo que estavam ali naquele momento. Que estavam tendo pensamentos totalmente diferentes. Quem são essas pessoas que o texto diz os pensamentos deles? É Jesus, é Judas e é Pedro. Ele fala sobre o que estava acontecendo no interior, do coração e da mente desses 3. E eu entendo que é muito importante a gente entender isso. Eu já falei aqui da cena. Olha só então. Eles estão numa ceia, num banquete, ao redor da mesa, comendo e bebendo e tal. Mas não estava acontecendo só uma refeição ao redor da mesa. Estava acontecendo muito mais coisas no interior deles, no mundo espiritual. O que a palavra de Deus diz sobre o que estava acontecendo no interior de Jesus naquele momento? Jesus, ele estava ali sentado na mesa, comendo, bebendo, conversando com os seus discípulos, mas a sua cabeça e o seu coração já estavam ligados no que estava para acontecer muito em breve. Ele já estava sentindo que a cruz estava se aproximando. Ele já estava tendo a dimensão de que o motivo pelo qual ele veio ao mundo, tá? Eu preciso ressaltar isso, você precisa entender isso muito bem junto comigo, tá? Jesus veio ao mundo e fez um monte de coisas maravilhosas, mas qual foi o motivo principal dele vir ao mundo? Ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos tornar filhos de Deus e nos dar a certeza da vida eterna. E ele estava percebendo que este momento em que ia acontecer, o motivo pelo qual ele veio, estava muito próximo. E aquilo já começava a tomar conta do coração dele. E criar uma angústia, uma aflição no coração dele. Jesus, naquele momento em que ele estava ali comendo com seus discípulos e bebendo na ceia, ele já tinha consciência de que tudo o que estava para acontecer já estava preparado pelo Pai. O texto diz isso. Tudo Deus, o Pai, já tinha confiado nas mãos de Jesus Cristo. Que ele venceria, ele travaria uma batalha na cruz e venceria essa batalha na cruz. E logo depois de morrer na cruz, ele voltaria. Já estava preparado pelo Pai a ressurreição de Jesus. E o próprio Jesus já sabia que ele daria a sua vida, mas que ele também venceria a morte. Ele já tinha consciência disso. E aí, queridos, diante disso, desse cenário, eu entendo. Isso a palavra não diz. Eu vou dizer que é uma impressão que eu tenho no meu coração, tá bem? Que uma das coisas que move Jesus a ter essa atitude diferente aqui nessa ceia é o fato dele saber o quanto que ficaria um buraco no coração dos seus discípulos quando ele partisse morrendo na cruz. E ele quis, então, consolar os corações deles. Ele quis, então, aquecer os corações dos seus discípulos. Ele quis, então, acarinhar os corações dos seus discípulos. E aí, o que ele fez? Ele resolveu demonstrar o seu amor pelos discípulos, como o verso 1 que a gente leu diz, ele amou-os até o fim, ele amou-os com tudo que ele pôde, ele amou de todas as formas os seus discípulos, então ele resolveu lavar os pés dos discípulos. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa questão do lavar os pés mais para frente. Mas com tudo isso que ele tem no seu coração, ele entende que o melhor que ele poderia fazer naquele momento era amar os seus discípulos, lavando os pés de cada um deles. Ok, isso era o que estava na mente de Jesus, quando ele estava sentado na mesa ali,
quando ele estava ao redor da mesa ali com seus discípulos. Agora, o que o texto diz que estava acontecendo com Pedro? À medida que Jesus está lavando os pés dos discípulos, Pedro, que era o 01, né, que era o discípulo braço direito de Jesus, aquele negócio de Jesus lavar os pés de cada um dos discípulos estava incomodando ele. E o texto diz, João conta que Jesus foi discípulo a discípulo, e quando ele chega em Pedro, Pedro tem uma resistência a aceitar essa situação. Ele tem um ataque de ignorância. Ele não estava compreendendo o que estava acontecendo. Tanto é que Jesus falou, ó, nesse momento você não entende, mas daqui a pouco eu já vou explicar. Só deixa eu lavar os pés, os seus pés. Mas Pedro, ele tem nessa falta de conhecimento, eu estou dizendo ignorância não como ofensa, tá, gente? Eu estou falando ignorância como Pedro não tinha conhecimento, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. A ignorância no sentido de desconhecer. E aí, então, ele se enche de orgulho e fala, eu não consigo deixar o Senhor lavar os meus pés. Jamais o Senhor. Pedro era meio atrevidão, né? Ele falava e depois pensava no que ele falou, né? Ele fazia muito isso, né? E aí, então, ele fala, o Senhor jamais vai lavar os meus pés. Ele se indigna com aquilo e tem essa atitude assim, assim, para manter um fio de dignidade dessa situação ali com Jesus. E olha que coisa interessante, então. Jesus fala para Pedro, você não está entendendo, mas fica tranquilo, daqui a pouco você vai entender. Ele estava tão transtornado que ele ignorou isso que Jesus falou, e ele começa a discutir com Jesus. Não, o Senhor não vai lavar os meus pés de jeito nenhum. Aí Jesus fala, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Eu não posso te reconhecer como meu discípulo. Aí ele vira da água para o vinho. Fala, não, então tá bom. Então vamos lá no banheiro, me dá uma chuveirada e já vai tudo já. Né? Um modo de dizer assim, né? Já faz a lavagem completa já. E aí ele fala, também não, Pedro, menos, não é necessário. Não é necessário porque você já vem sendo lavado pela minha palavra no seu coração. Ele fala isso em outro lugar, não nesse texto. Né? A minha palavra já vem santificando vocês, já vem lavando o coração de vocês. Só precisa ser lavado o pé. E aí então ele dá uma relaxada. Então, com Pedro tem esse misto de falta de entendimento com um orgulho que leva ele a ficar batendo boca com Jesus e não querer deixar Jesus lavar os pés dele, amar a ele. Mas o texto também fala de uma outra figura que é Judas, que é conhecido, uma figura conhecida, às vezes até por quem não lê a Bíblia, como o discípulo que traiu Jesus, que foi o traidor de Jesus. E qual que foi a questão interessante? Que a conversa de Judas não era com Jesus, era com o próprio Satanás. O texto diz que Satanás já tinha colocado no coração de Judas a intenção de trair Jesus, de entregar Jesus. Então, Jesus está ali na mesa, ele vai lavando os pés, ele passa pelo Pedro, tem aquele bate-boca com Pedro e tal, mas depois passa, ele chega em Judas. Aí é na minha cabeça, não sabe se Judas estava antes ou depois de Pedro na fila, tá? Mas não faz muita diferença. E aí ele lava o pé de Judas, e quando ele está lavando o pé de Judas, eu imagino que não tem debate. Judas não tem essa reação que Pedro tem de chegar e falar, não vai lavar os meus pés, ó Senhor, ou por outro lado, né? Foi para o outro lado, ó Senhor, que coisa linda que o Senhor está fazendo. Fala nada. Judas está quietinho. Mas imagina, gente, a cena. Jesus lavando os pés do seu discípulo, e Jesus aqui tendo cuidado com os pés do seu discípulo, mas lá na orelhinha dele, no ouvidinho dele, Satanás é quem está conversando com ele, falando para ele, entrega esse cara, porque ele pode te dar lucro sobre isso. E Jesus sabia disso, sabia que Judas estava conversando mais com a cobra do que ele. E mesmo assim, ele não pula Judas na fila. Ele lava os pés do discípulo Judas também.
ele não abandona Judas, ele não desconsidera Judas. Se Judas estava de pacto selado com o diabo para trair Jesus, da parte de Jesus, ele não mudaria a sua atitude, mesmo sendo traído. Gente, nós precisamos aprender essas coisas com Jesus. Porque na nossa justiça, eu estou abrindo um parêntese aqui, na nossa justiça, às vezes, a gente regula os nossos atos de bondade e de justiça pelos merecimentos das pessoas. Só que isso, todas as vezes que nós fazemos isso, a gente está nivelando o nosso padrão de conduta ao nível baixo das outras pessoas também. Quer dizer, se as pessoas erram comigo, então eu também me sinto no direito de errar com elas. Aí, gente, você consegue fazer uma reflexão fria sobre isso? Quando uma pessoa erra com outra, e a outra, então, se acha no direito de errar com ela também, quando uma pessoa foi agredida por alguém, aí ela se acha no direito de agredir também, o que está ali no meio? É um monte de agressor. Não tem ninguém melhor do que ninguém ali. Porque um errou e o outro errou em cima do erro do outro. Está todo mundo errado. Mas a gente acha que isso é justiça. Jesus não caiu nessa. Ele agiu como que estivesse demonstrando que, Judas, ainda que você esteja no teu coração, depois de tudo que eu fiz com você e por você, ainda que você esteja resolvido no teu coração me trair e me entregar para ganhar dinheiro, fazendo pacto com o diabo para isso, eu vou continuar agindo da mesma forma como eu sempre agi. Eu não vou quebrar o meu padrão de conduta porque você quebrou o teu. Meu Deus. Meu Deus. Sabe, gente, no meio desse clima que a princípio era de comunhão, mestre e discípulos ao redor da mesa, mas dentro destas mentes, destes corações, o clima era pesado e dramático. Jesus cuidou dos discípulos, lavando os pés dele. Eu disse que eu queria falar um pouco mais sobre isso, e eu sinto que seja importante me deter um pouco nisso. A gente precisa entender melhor o que significa esse ato de Jesus de lavar os pés. Em primeiro lugar, o contexto cultural, tá bem? Jesus, ele nasceu no meio de um povo no Oriente Médio, né? Então, quando você pegar um navio de cruzeiro e você for fazer um cruzeiro chique pelo mar Mediterrâneo, pelas ilhas gregas e for até lá, do outro lado, no Oriente Médio, você vai chegar lá na região de Israel, na Palestina, na Síria, por ali, tá bem? Vai ser maravilhoso. E você vai ver, quando você começar a fazer o teu passeio, conhecendo aquelas terras, desde o Egito, ali embaixo, no norte da África, e vai subindo para Israel e tal, que o que você mais vai ver é pedra e poeira. Você mais vai ver. Vai mudar um pouquinho quando você entrar em Israel. Você vai ver que vai mudar um pouco, porque o judeu ele é muito cuidadoso com a sua terra e tal, ele é muito zeloso, então eles criam sistemas de irrigação e tal. Aí quando você entrar em Israel, você vai perceber que muda, fica um pouco diferente a paisagem, mas você vai continuar vendo muita pedra e terra. Só que hoje a gente passa por essa pedra e terra de carro, de ônibus, de Uber, qualquer coisa assim. Naquela época, era no P2. Então, gente, imagina você tomar banho e se preparar e se perfumar para ir jantar uma ceia na casa de um querido amigo ou do seu mestre, o Senhor Jesus. Aí você sai da sua casa e vai para o ponto de encontro que está marcado para todos. Só que as ruas por onde você passa é tudo de poeira, de terra. Então, do joelho para cima você está limpinho e cheirosão, mas do joelho para baixo é aquela nhaca, aquela craca toda. Então, naquela cultura, havia o hábito, era comum dentro das casas, o primeiro cômodo de entrada nas casas assim, já razoáveis, o primeiro cômodo, ele tinha, às vezes pequenininho, às vezes um cômodo maior, ele tinha uma bacia, tinha ali um móvelzinho onde se colocava os calçados e tal, e as pessoas, uma bacia e uma jarra, e as pessoas ali lavavam os seus pés e as suas mãos. Mas, de maneira geral, era comum para quem podia ter um servo, ou um funcionário, um empregado da casa, ou um escravo para fazer isso.
Então, quando chegavam as visitas, já estava ali o servo ou o escravo da casa, que então recebia as pessoas e ele fazia o serviço sujo de lavar os pés, para que as pessoas pudessem entrar bem limpinhas, com um ambiente de higiene e tudo mais, para se alimentarem. Só que o texto mostra para a gente consegue perceber que nesta casa onde Jesus se reuniu com os seus discípulos, não tinha essa chiqueza toda, não tinha nenhum servo, não tinha nenhum funcionário pago, recebendo todos ali na porta para lavar os pés. Então aí o que acontece? Entra o mestre para a ceia, para o banquete. E logo atrás vem os discípulos, vem o 01, vem o 02, é tudo discípulo do mestre. Então, peraí, chegamos aqui, não tem ninguém para lavar os pés, ninguém lavou os pés do mestre, então eu acho que é para entrar, com o pezão sujo mesmo. Larga as sandálias lá na porta e entra para comer, entra para jantar. Foi o que aconteceu nessa situação aqui. A falta de tato, a falta de delicadeza foi uma das coisas que Jesus estava apontando aqui nos seus discípulos. Vocês viram uma necessidade e ninguém fez nada por isso. Agora, tem uma outra coisa que eu quero observar também. Isso é a questão cultural, histórica dessa situação aqui. Mas, por outro lado, queridos, tem também um aspecto espiritual por trás dessa prática de lavar os pés. E eu estava meditando e lendo algumas coisas em cima disso, e eu gostaria de pontuar um estudioso da Bíblia chamado Strong. Inclusive tem uma Bíblia com o nome dele, cheio de comentários dele, e que ele, nesse texto, ele destaca algumas coisas importantes que estão em torno da prática de lavar os pés. Strong diz que quando nós, em nome de Jesus, lavamos os pés uns dos outros, isto é uma demonstração de serviço com humildade. É por isso que o Senhor Jesus vira e diz: quando vocês viram para mim e me chamam de mestre e de Senhor, vocês estão certos, porque realmente eu sou. Eu sou mestre sobre vocês. Eu sou líder, Senhor sobre as vidas de vocês. Mas mesmo eu sendo mestre e Senhor, eu lavei os pés de vocês. Para mim, não é problema descer aos pés de vocês para fazer esse serviço sujo, para que vocês pudessem continuar essa refeição aqui com o pé relaxado, com o pé limpo, tranquilo. Eu não tenho essa dificuldade. E com isso, queridos, Jesus está demonstrando qual que é o padrão daqueles que são grandes no reino de Deus, que é diferente do padrão de grandeza no mundo que a gente conhece. No mundo que a gente conhece, os grandes são aqueles que conseguem ser superiores. Os grandes são aqueles que conseguem comandar, controlar. Os grandes são aqueles que conseguem estar na frente, se destacarem de todos os outros. E isso vai fazer com que, naturalmente, ser grande coloque a gente em lugares privilegiados. Deixa para lá. Deixa para lá. Colocar a gente em lugares privilegiados. Mas Jesus estava falando, no reino de meu Pai, não é assim que funciona. Se você quer ser grande, a sua grandeza vai ser demonstrada na sua capacidade de, não importa a função que você exerça, não importa quão conhecedor, quão experiente você seja, não importa quantas histórias a mais você tenha do que os outros ao redor de você, será que você é capaz de amar e de cuidar dessa pessoa que está do seu lado, lavando os pés dela? Será que você é capaz de se envolver com a sujeira da vida dessa pessoa que está nos pés dela, para aliviar o fardo que está na vida dela? Porque Deus reconhece como grande aos que são assim, aos que agem dessa forma. Então, o ato de lavar os pés, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele estava mostrando quem é grande de verdade. Não é ser mestre e senhor que é ser grande. Não é ser pastor, presidente, patrão, que significa ser grande. Ser grande significa você ter a dignidade de você olhar para a pessoa que está do seu lado e perceber, ela precisa de mãos estendidas para tirar a poeira dos pés dela e não ter dificuldade para fazer isso.
Mas também, queridos, lavar os pés é uma expressão de amor incondicional. A pessoa que ama de verdade, ela tem a disposição de fazer as coisas difíceis, às vezes até certos sacrifícios pela pessoa que ela ama. Mas tem mais uma coisa que eu acho muito importante também. Lavar os pés uns dos outros também é uma forma, é uma expressão de demonstração de fragilidade humana. Sabe o que isso significa? Imagine só. A pessoa passou por lugares empoeirados e está com os pés sujos. E quando Jesus, ele olha para os seus discípulos, para o pé dos seus discípulos e vê, olha esses pés todos encardidos aí. Ele está querendo dizer, tem um pastor na nossa geração, lá em Belo Horizonte, Jeremias Pereira, que muitas vezes nas pregações dele, eu acho até engraçado quando ele fala isso, ele fala, meus irmãos, a vida é ao vivo, meus irmãos. A vida é ao vivo. Você está achando que é só a tua família que tem problemas? Todas as famílias que estão aqui têm problemas. Tem algum tipo de crise, de luta, de dificuldade. Você está achando que é só você que passa por lutas? Você olha para as outras pessoas e tem essa impressão, poxa, por que essas coisas só acontecem comigo? Você já falou alguma vez isso para você? Meu irmão, a vida é ao vivo, meu irmão. Isso não é real, isso acontece com todo mundo. O que está acontecendo com você acontece com qualquer outro também, sabe? Então, queridos, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele também está demonstrando que ele sabe que os seus discípulos não são perfeitos. Ele está demonstrando que ele tem consciência que ele não chamou Pedro, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu, Judas, o Simão Zelote, aqueles 12 discípulos, ele não chamou aqueles homens para segui-lo porque eles eram bons, porque eles eram perfeitos, porque eles eram melhor do que as outras pessoas. Jesus sabia quem eram eles. Jesus sabia que Judas conversava com o diabo. Jesus sabia que Pedro era impulsivo, precipitado. Ele sabia. Mas mesmo assim ele lava os pés dele falando, eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para te amar. Eu estou aqui para cuidar de você. Eu estou aqui para te servir. O que vai acontecer com a tua vida é resultado das tuas escolhas. Mas da minha parte, eu não vim aqui para te julgar. Eu vim aqui para lavar os teus pés. Mas também, queridos, tirando Jesus e colocando qualquer um de nós no lugar, quando a gente se dispõe a lavar os pés uns dos outros, a gente também está reconhecendo que nós também somos frágeis. Não é só saber que o outro tem fragilidades, mas que nós também somos frágeis. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já lavei os pés de pessoas, literalmente, descer aos pés de pessoas e lavar os pés delas. Às vezes para restaurar relacionamento, às vezes para pedir perdão. Eu não estou falando isso daqui para me exaltar, por favor, em nome de Jesus. Eu estou falando que é uma lição que eu já aprendi, só isso, tá bem? E que posso até falar uma coisa para você. No começo, para mim, foi muito difícil entender que, às vezes, relacionamentos quebrados só podem ser restaurados com atos radicais de amor. Às vezes, ofensas ou problemas que foram criados entre pessoas só podem ser devidamente tratados com um ato radical de confissão, de expor a sua fragilidade. Eu não estou aqui para me justificar. Eu estou aqui para reconhecer que eu errei, para pedir perdão. Quando a gente desce aos pés das pessoas, a gente está reconhecendo que a gente sabe que nós não somos perfeitos. E a gente está demonstrando isso para as pessoas também. Queridos, no mundo que a gente vive, reconhecer fragilidade é pedir para os outros pisarem na nossa cabeça. Talvez você já tenha ouvido isso de alguém, né? Capaz que eu vou falar das minhas fragilidades, aí vão falar para os outros, aí vão começar a apontar o dedo para mim, falando que eu já fiz, que eu já fui. Mas no mundo espiritual, diante de Deus, reconhecer as fragilidades é glória. A palavra de Deus diz que se nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, ao seu tempo Ele nos exaltará.
A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele resiste, Ele tem uma aversão enorme com os orgulhosos, mas Ele concede da sua graça aos humildes. Não tem problema se as pessoas apontarem o dedo para você, mas se você tem um coração quebrantado e humilde diante de Deus e diante das pessoas, ao seu tempo o Senhor te exaltará. Mas, queridos, lavar os pés também é uma forma poderosíssima de promover no meio do povo de Deus, entre irmãos, purificação. A palavra de Deus vai dizer em 1 João capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados. Tiago capítulo 5 vai dizer, confessai os vossos pecados uns aos outros. Não é expor em público, entende? Vamos ter um momento de confissão. Quem vai ser o primeiro a chegar aqui na frente e contar o pecado que cometeu essa semana? Não, isso é bobagem. Isso é uma banalização. Mas procurar um irmão específico, alguém que sente confiança, alguém que sente segurança, para abrir o coração e contar algo que você sofre muito, que você tem muita dificuldade, que está te prendendo, que está te aprisionando. A palavra de Deus diz que isso liberta. Quando a gente conta só para Deus, ficou só aqui no secreto entre eu e Deus, e isso cria dentro do meu coração e do teu também, a ideia de que a gente pode continuar mantendo o nosso pecado escondido, porque Deus é espírito. Deus não vai contar para ninguém. Mais ou menos. Mas a gente pensa assim, né? Porque se começar a fluir um espírito de revelação e de profecia aqui, meu irmão, você vai ver o que vai sobrar aqui. Entende? Mas quando a palavra de Deus diz, confessem os vossos pecados uns aos outros, é um pecador abrindo o coração para outro pecador, para quê? Para gerar ali um comprometimento de cura. Um ajudando ao outro a vencer as batalhas contra a tentação, contra o pecado, contra as armadilhas do inimigo, enfim. Confessarmos os nossos pecados uns aos outros gera purificação. Quando a gente lava os pés uns dos outros, quando a gente reconhece a nossa fragilidade uns diante dos outros, quando a gente reconhece que nós sabemos que o nosso irmão tem fragilidades e a gente não julga ele por causa disso, a gente está gerando um ambiente de purificação. Os corações vão se limpando uns para os outros. Ter um coração limpo diante uns dos outros, uns diante dos outros. Queridos, como eu estava falando sobre a atitude de Jesus, lavar os pés uns dos outros é uma atitude que nos dá crescimento em autoridade através do serviço e não da dominação. Até mesmo eu estava falando sobre ser pastor, né? A figura pastoral. O apóstolo o Pedro, ele vai dizer na sua carta, 1 Pedro capítulo 4 ou 5, agora eu estou na dúvida, ali do endereço certinho, qual desses dois capítulos que Pedro vai falar. Prestem atenção, queridos pastores, vocês que são pastores, assim como eu sou pastor, que vocês sirvam, cuidem do rebanho de Deus com humildade, não como dominadores, procurando, através da conduta de vocês, em todos os aspectos, serem exemplos a eles, e não como figuras opressoras, como se as vidas das pessoas pertencessem a vocês, e vocês cuidassem, dominassem as pessoas como se fossem uma boiada. O rebanho é de Jesus Cristo. A igreja não pertence ao pastor, a igreja é de Jesus. O pastor é um servo de Jesus Cristo, que está conduzindo a igreja do Senhor Jesus e prestará contas disso ao Senhor Jesus. E isso, então, queridos, coloca todos nós, até mesmo o pastor, no nosso devido lugar diante do Senhor. Que diante de Jesus, nós somos comuns, nós somos iguais. O que às vezes diferencia a gente são funções, são papéis no corpo e nada mais além disso. Portanto, gente, de que maneiras práticas a gente pode lavar os pés? Seguir o exemplo e o mandamento de Jesus de lavar os pés uns dos outros. A gente deve seguir o exemplo de Jesus, em primeiro lugar, entendendo
por que e para quem Jesus está deixando esse exemplo e este mandamento. Ele não está deixando esse exemplo numa pregação em público para uma multidão. Ele não está deixando esse ensinamento para um dos seus apóstolos deixarem registrado para todo mundo que lê seguir. Ele está deixando este exemplo, esse ensinamento para os seus discípulos. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui é discípulo de Jesus e tem uma aliança com Jesus no seu coração? Essa palavra é para você. Essa palavra é para o povo de Deus. Essa palavra é para o corpo de Cristo. É Jesus falando, essa é a minha igreja. E dentro da minha igreja eu quero que vocês criem o hábito de vocês lavarem os pés uns dos outros, porque isso vai gerar cura, isso vai gerar purificação, isso vai gerar proteção. Vocês acham que isso pode ser uma coisa arriscada, uma exposição, mas isso vai aumentar o nível de segurança entre vocês, vai trazer bênção sobre as vidas de vocês. E uma das formas que eu já tenho falado, que eu já pontuei aqui, é quando nós lavamos os pés uns dos outros, literalmente. Literalmente. Como Jesus fez. E que nesse momento, queridos, Jesus estava demonstrando que ele não estava apenas lavando os pés dos seus discípulos para tirar a poeira dos pés deles. Mas ele estava lavando os pés dos seus discípulos para tocar no coração de cada um deles. E hoje, quando nós lavamos os pés uns dos outros, aqui está todo mundo de meia. Ninguém está aqui com o pé empoeirado, eu imagino, né? Talvez tenha, né? Alguém com o pé empoeirado aqui, encardido e tal. Mas, de maneira geral, hoje em dia, a gente não tem necessidade de botar uma bacia lá na entrada e pedir para os irmãos de colete verde lá ficar lavando o pé de todo mundo. Não faz mais parte da nossa realidade. Mas, ainda assim, Jesus nos ensinou a continuar lavando os pés quando a gente tem o interesse de tocar profundamente no coração das pessoas. Coisas que, às vezes, os ouvidos não conseguem entender, mas o coração pode entender, quando, ao invés de falar aqui em cima, a gente fala aqui embaixo. Tem certas coisas, meus irmãos, que não é com palavras que a gente fala com os outros. É descendo nos pés uns dos outros. Talvez você tenha algum problema de relacionamento dentro da tua casa. E eu percebo no meu espírito que tem algumas pessoas aqui nessa noite que estão muito chateadas, muito magoadas com familiares e parentes. Eu sei disso. Deus já falou isso comigo desde o momento da intercessão aqui. Tá bem, meu irmão? Eu quero falar com você, tá? Você que já está pensando em entregar os bets do teu casamento, porque já não tem mais o que fazer. Só diga que você não tem mais o que fazer depois que você já tocou no coração, ao invés de ficar falando no ouvido do teu marido, da tua esposa. Só diga que você demonstrou amor de todas as formas a partir do momento em que você teve a disposição de abrir o teu coração e pedir perdão e reconhecer os teus erros em primeiro lugar. Aí depois, talvez você possa dizer, não tem mais o que fazer, estou entregando nas mãos de Deus. Mas talvez você já esteja dando como entregue a situação, mas você ainda não fez tudo que Jesus espera que você tivesse feito. Talvez você esteja orando, pedindo para Deus, Deus, dá um jeito lá na minha família, Deus. Está errado aquilo que está acontecendo lá. E as suas orações é sempre pelos outros, para Deus dar jeito nos outros, para Deus dar jeito nos outros. Você já parou para pensar que se Deus der jeito em você, a tua família já não será mais a mesma? Porque se você mudar, tua família já mudou, porque você não é mais a mesma pessoa lá dentro da sua casa. Começa por você, querido. Deixa a bênção de Deus entrar na sua casa, que você seja o canal dela. Deixa Deus fazer um milagre dentro da tua família e que comece por você esse milagre. Para de pedir para Deus começar a fazer pelos outros, nos outros. Em nome de Jesus. Mas fechando esse parêntese, queridos, a gente pode também entender que lavar os pés, nós podemos lavar os pés uns dos outros, não literalmente. Às vezes a gente não precisa pegar água
Eu já lavei os pés, às vezes, de algumas pessoas com um lencinho umedecido, alguma coisa assim. Mas, às vezes, a gente pode também lavar os pés uns dos outros com atos de serviço. Porque o que Jesus fez ali também foi um ato de serviço. Agora, olha só o que Jesus está demonstrando sobre isso, tá? A ceia estava rolando e numa hora Jesus se deu conta, cara, todo mundo entrou para comer e ninguém teve a iniciativa de perceber. Ninguém lavou os pés. Alguma coisa precisa ser feita sobre isso. E não é que às vezes acontece isso com a gente? A gente entra num lugar e tem lixo no canto ali. E é muito comum a gente chegar e perceber, poxa, deixaram lixo ali no canto, né? Mas ninguém pegou, deve ser assim que eles fazem. Aí entra e você também não pega o lixo. Você já deve ter feito isso alguma vez. Quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Eu também já fiz isso. E Jesus estava percebendo, vocês perceberam o problema, mas nenhum de vocês esperaram o mestre ter que tomar iniciativa para lavar os pés, e agora você, Pedro, está todo espinhadinho querendo que eu não lave? Por que você não ficou todo espinhadinho para pegar a bacia e vir lavar o meu pé? Queridos, isso é fruto de quê? Isso é fruto de prestar atenção nas vidas das pessoas. Prestar atenção nas vidas das pessoas. Eu quero tocar o teu coração com esse exemplo de Jesus nessa noite. Querido, querida, tira um pouco a cara do celular no ponto de ônibus. Tira um pouco a cara do celular quando você está na unidade de saúde, na consulta ou para fazer um exame. E olha um pouco em volta no ambiente onde você frequenta, onde você participa, a sala em que você estuda, o ambiente em que você trabalha. Talvez você vai ver que tem alguém passando por dificuldade em volta de você, e essa pessoa só precisa de uma mão estendida para dar uma ajuda. Mas às vezes a gente fica tão focado na nossa agenda, nas nossas tarefas, na nossa vida corrida. Não, a minha vida está muito apurada, não tem como. É claro que tem, querido. É só isso se tornar prioridade na tua vida, no teu coração, assim como era no coração de Jesus também. Lavar os pés, querido, significa a gente prestar um pouco mais de atenção em volta da gente. Levanta a cabeça, olha em volta. Você entrou no lugar, teve um papel jogado ali, a pessoa deixou cair, aí você fica olhando, será que alguém vai pegar? Não faça mais isso. Seja você a primeira pessoa a ir e pegar e ajudar. Caiu, quebrou as coisas no chão, aí você fica esperando, nossa, será que alguém vai resolver isso daqui? Esse foi o mesmo comportamento dos discípulos, que ficaram lá esperando. Poxa, não tem ninguém aqui para lavar os pés. Eu acho que hoje vai ser assim mesmo. É ceia com pé sujo. Às vezes a gente gasta muito tempo em oração, pedindo para Deus mandar soluções, mandar respostas para os nossos pedidos, para as nossas necessidades. Querido, querida, quando Jesus nos ensina a lavar os pés, Ele está dizendo para a gente, seja você a partir de hoje que se apresente para ser solução para os problemas nos lugares onde você frequenta. Talvez você será o anjo de Deus nas vidas das pessoas em volta de você. O que as pessoas tanto precisavam, você será a resposta de Deus para as vidas delas. Se a gente prestar um pouco mais de atenção e a gente realizar ações concretas para demonstrar cuidado uns pelos outros. Porque ser cuidado, ser servido pelo corpo de Cristo, é como se estivesse recebendo os próprios cuidados de Cristo. Daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre isso. A gente precisa aprender a entender isso. Quando um irmão manda uma mensagem, liga, chega perguntando, e aí, como é que estão as coisas? Você está precisando de algum dinheiro? Você está precisando de ajuda? E a gente tem aquela dificuldade de reconhecer, poxa, está difícil, eu estou precisando de ajuda mesmo. Não, pode deixar para lá.
Às vezes Deus está mandando ajuda, Deus está estendendo a mão através de um filho dele, de uma filha dele, e a gente fica todo orgulhosão que nem Pedro. Não precisa, não lavarás os meus pés. Eu posso lavar o teu, eu aceito lavar o teu, mas você não lava o meu de jeito nenhum. Eu tenho aqui, meu pé está cortado, não dá para lavar meu pé porque está com um corte aqui. Aí a gente começa a inventar história. A gente começa, às vezes, até a falar mentira, como desculpa para não deixar as pessoas lavarem os nossos pés. Cristãos espiritualmente saudáveis, eles pensam menos em si mesmos e mais nos outros. Sabe, queridos, essa palavra, nessa noite, ela é um chamado de Deus. Ela é um chamado de Deus para a gente não repetir os mesmos comportamentos errados de Pedro e de Judas. A gente tem que guardar o mau exemplo de Pedro e de Judas para a gente não repetir. Deixa eu falar de novo. O risco há de você e eu repetirmos o erro, não só de Pedro, mas o de Judas também. Sobre aceitar ou não aceitar que os nossos pés sejam lavados. Qual foi o erro de Pedro? Qual foi o problema de Pedro que a gente já falou aqui, gente? Foi o problema do orgulho e o problema da infantilidade. E às vezes, a gente não aceita que os nossos pés sejam lavados porque nós somos orgulhosos. Às vezes a gente não aceita que os nossos pés sejam lavados porque a gente é infantil. A gente acha que é muito, que a gente não merece. E deixa eu te falar uma coisa, a gente não merece mesmo. Não merece mesmo. Mas mesmo assim Jesus veio. Mesmo assim Jesus amou. Mesmo assim Jesus morreu por você e por mim. Não é porque a gente merece, é por causa da graça de Deus. Não é por merecimento, porque se fosse por merecimento, nenhum de nós mesmo. Mas é por causa da graça de Deus. E Pedro não entendia isso. Ele estava agindo de maneira infantil. E eu quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, não seja mais orgulhoso, não seja mais infantil. Meu irmão, me ajuda a pregar aí. Por favor, dá uma cutucada na pessoa que está aí do seu lado e fala, pare de ser orgulhoso e não seja infantil. Deixa eu te abençoar. Quando eu disser que eu quero cuidar de você, não seja orgulhoso. E não seja infantil. Olha lá, até lá atrás as crianças estão falando. Glória a Deus. Como é que Pedro foi orgulhoso e infantil? Ele ficava falando, boquejando com Jesus. Ele ficava se explicando para Jesus. Não lavarás os meus pés. Aquele papo furado de Pedro, aquela conversa moralista de Pedro querendo demonstrar uma coisa que não era. Ao invés de ele aceitar ser cuidado, de ele aceitar ouvir. Meu irmão, minha irmã, vamos fazer um paralelo aqui com a nossa vida? Quem que chegou aos grandes lugares, às grandes conquistas, às grandes vitórias e não foi ajudado por ninguém para chegar até lá? Não existe isso. Aí a gente tem uma vida nova com Jesus e a gente quer ser orgulhosão, autossuficiente. Não, o Senhor é por mim, Ele enviará o seu milagre. Aqui o milagre aqui, ó. Aqui o milagre aqui. E também o erro que Pedro cometeu de ir para os extremos. A infantilidade de Pedro foi essa. Numa hora ele quase dá um mata-leão em Jesus. Uma chave de braço em Jesus. Jesus chega com o braço assim para lavar os pés e ele quase que já pega Jesus ali. Na outra hora ele já estava quase tirando a roupa e ficando só de sunga para Jesus dar um banho nele completo. Era um homem de família. Pedro era casado. Tinha filha. E se comportava como um crianção diante de Jesus. Sem maturidade, sem equilíbrio. Jesus falando, não é hora de falar, é hora de receber. Depois você vai entender. E a gente às vezes tem dificuldade com isso.
Quando Deus entrega uma palavra para nós, fala, vai e faça. A gente fala, não, Deus, mas você precisa me explicar, porque eu estou despreparado. Eu preciso de um treinamento, Senhor. Me dá uma planilha, uma apostila, onde o Senhor diga para mim certinho como é que o Senhor vai fazer no começo, no meio e no fim, para eu me sentir mais seguro. Querido, querida, entenda uma coisa em nome de Jesus. No terreno da fé, não tem esse negócio de fazer curso para obedecer a Deus. Você só obedece. E quando você põe o pé na água, o mar se abre. Quando você põe o pé na água, aquilo vira chão para você andar. É assim que se vive pela fé, querido. Não tem curso de viver pela fé. A gente vive pela fé crendo. Recebe a palavra e vai. Como? Não sei, só obedece. Só vai. Viver pela fé é assim. A gente tem uma palavra, agarra essa palavra e vai até o fim, crendo que essa palavra vai se cumprir, em nome de Jesus. Às vezes a gente tem esse problema de, ou a gente não aceita ser cuidado, que é o primeiro extremo de Pedro, ou às vezes a gente vai para o outro lado. A gente acha que todo mundo é obrigado a resolver todos os nossos problemas. Né? Às vezes tem gente assim, né? Que tem o caráter deformado de virar um pidão, uma pidona. Acha que é obrigação de todo mundo resolver todos os seus problemas. Pagar suas contas, fazer compras, levar o filho na escola. Eu estou com um problema disso, eu estou com um problema daquilo. Aí fica só assim. Ó, manda um WhatsApp aí, precisa vir aqui para resolver tal problema. Ó, você me ajudou com aquela cesta básica aquele dia, mas você mandou um café de uma marca que eu não gosto. Eu não tomo esse café dessa marca. Pelo amor de Deus. É o outro extremo. Entende? A palavra de Deus diz para nós, queridos, que todos nós somos ajudados por alguém e estamos ajudando alguém. E às vezes passar por momentos de dificuldade é normal na vida de todo mundo, mas creia, a vontade de Deus não é que você viva em dificuldade, é que você passe por dificuldades, porque isso é prova da nossa fé. Isso é prova do nosso amadurecimento espiritual. Porque no dia de amanhã é você quem vai ajudar outros em dificuldade, você vai ter autoridade, porque você já passou por isso. Você pode dizer para a pessoa, olha, eu não estou aqui para te julgar, porque eu já passei por situação difícil também, eu estou aqui para estender a mão para você. Vamos nós dois juntos. Isso é autoridade. Isso é que nos dá autoridade. Amém ou não amém, gente? Mas vamos também ficar longe de Judas? Tá bem? Inclusive, não precisa, se você tiver um filho, não precisa pôr o nome dele de Judas, porque não ficou uma boa marca, né? Não ajuda, né? Na escola, botar o nome no filho de Judas é complicado, vai sofrer bullying até a faculdade, né? Infelizmente. Apesar que o nome Judas é lindo, o significado dele, como pode, né, gente? Como pode, né? O nome ficou queimado por causa daquele cara. Porque o significado do nome Judas é redenção de Deus. Misericórdia. É salvação de Deus. E qual que foi o problema de Judas, gente? O mau comportamento de Judas, o mau exemplo de Judas, foi o comportamento da traição e da falsidade. Jesus lavando os pés de Judas e ele todo espiritual, assim, glória a Deus, aleluia, cara de pau, falso. Judas, traíra. Jesus lá amando ele, tirando a poeira dos pés dele, chorando nos pés dele, amando ele de todo jeito, e ele já fazendo conta da grana que ele ia ganhar, apunhalando Jesus pelas costas. E às vezes, queridos, a gente apunhala Jesus pelas costas. Sabe como que a gente faz isso? Quando a gente fala mal da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, não fala mal da igreja. Não fala mal da igreja. Às vezes a gente vem no culto e dá glória a Deus, e conversa com os irmãos, e cumprimenta as pessoas, e dá a paz do Senhor, e as pessoas perguntam, está tudo bem com você? Aí, descaradamente, não, está tudo bem, graças a Deus. Aí chega em casa e só mete a boca. Você viu aquele irmão? Você viu aquela música? Você viu
Aquela pessoa, fiquei sabendo, vi pela internet que fulano de tal foi em tal lugar, só apunhalando pelas costas o corpo de Cristo. Não faça isso, meu irmão, em nome de Jesus. Não fale mal. Não quebre o teu compromisso com o corpo de Cristo. Às vezes a gente trata a vida com Cristo, caminhando com os irmãos, como se fosse um trabalho freelance. Hoje eu estou precisando, então eu preciso ir na igreja porque o negócio está complicado, eu preciso de uma oração forte, alguém para botar a mão na minha cabeça, para destravar e fazer o negócio andar para frente e tal, enfim. Aí depois que pega a bênção, pina. Não tem compromisso com o corpo de Cristo, é apenas um serviço religioso, é apenas um drive-thru, é apenas um contrato de negócios. A gente não pode se comportar como Judas, queridos. A gente fazer parte do corpo de Cristo é a gente amar e ser amado, é a gente cuidar e ser cuidado, é servir e ser servido. Sabe, eu falo aqui algumas vezes, talvez tenha algumas pessoas, não tem problema se você é introvertido, tá? Timidez é problema, tá? Vou te ensinar aqui, se ninguém nunca explicou isso para você. Ser tímido é problema, é fraqueza de caráter, pessoas tímidas, tá? São pessoas que não têm iniciativa, que às vezes se comportam medrosamente. Isso é um problema que você precisa vencer, se você é tímido. Mas ser introvertido, ser mais fechado, não é problema nenhum. Deus criou os introvertidos e são lindos, maravilhosos. Não tem nada de errado em ser introvertido. Entende? Você não precisa chegar diante de todo mundo e sair dando risada, e como se fosse um apresentador de programa, de TV e tal. Você não precisa disso. Mas você não se isolar do corpo. Não quebre o teu compromisso com o corpo. Não saia da dinâmica da caminhada do corpo. Isso é um mal que vai contra você mesmo. Quem que foi que sofreu as consequências da traição de Judas? Foi Jesus ou foi Judas, gente? Você já leu a Bíblia? Sabe dessa história? Quem foi que saiu perdendo no final? Foi o traído ou foi o traidor? Foi o traído ou foi o traidor? Quem ficou no prejuízo no final? Foi Judas ou foi Jesus? Foi Judas. Foi Judas. Sabe qual que foi o final de Jesus? Não tem. Ele está sentado em glória e reina para todo sempre. Judas entregou Jesus para ser morto. Jesus não morreu, ele está vivo e reina sobre tudo e sobre todos. Mas Judas morreu na sua própria desgraça e o dinheiro da corrupção que ele vendeu Jesus foi usado para pagar o cemitério para enterrar ele. E deixa eu te falar uma coisa, querido, até hoje esse princípio continua acontecendo. Não esquenta a cabeça com os traidores, não, tá? Não se preocupe em fazer justiça com os falsos, não, tá? O dele está preparado. Você só não mude o teu comportamento. Continue agindo com integridade, com dignidade, com amor. Que o caminho dos traidores e dos falsos está guardado. Não suje as tuas mãos querendo fazer justiça. O Senhor diz, eu sou o juiz, minha é a vingança. Cada um vai dar conta da sua vida a mim, e pode deixar que eu sei tratar disso. Tá? Da tua parte, você vá e ame, e lave os pés uns dos outros. E deixe que eu cuide. Amém, gente? Amém. Mas sabe, para terminar essa palavra, essa mensagem também é um chamado, é um outro chamado para a gente se afastar do comportamento de Pedro e de Judas, mas a gente se identificar cada vez mais com a vida de Jesus Cristo. Jesus, ele entregou os cuidados da sua vida nas mãos do Pai. Vocês entenderam isso quando a gente estava meditando sobre isso? Lembram-se quando a gente leu o texto, eu estava dizendo, Jesus, naquele momento em que ele estava sentado na mesa, ele sabia que o esquema da traição já estava armado já, mas a vida dele estava nas mãos do Pai, e o Pai eterno já tinha tudo preparado. Estava tudo certo. O momento difícil, crítico, de morte, mas também a ressurreição, a vitória em glória.
Estava tudo programado já. E aí Jesus, na consciência de que estava tudo na mão de Deus, de que Deus já estava com tudo preparado, Ele já estava cuidando de todas as suas necessidades, Jesus pensou, o que eu faço então? Se o Pai está cuidando de mim, eu vou cuidar dos meus discípulos. Ah, meu irmão, isso precisa de muita fé para a gente fazer. Isso precisa de muita fé. Para a gente ter um nível de confiança, de que quando eu acordo, eu saiba sempre que Deus está ali comigo. A vara dele e o cajado dele me consolam. Que ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Que ele unge a minha cabeça com óleo e transborda o meu cálice. Que a verdade, a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias. E eu poderei habitar na casa do Senhor por longos dias. Ele cuida de tudo. Descansa. Descansa. Você está ficando doente porque não descansa. Você está lutando para se salvar, você está lutando para resolver as suas crises, você está lutando para abrir portas difíceis de serem abertas. Por que você não arrisca fazer diferente? Deixa o Pai cuidar dessas coisas. Deixa o Pai cuidar de você. E enquanto o Pai está cuidando das coisas da sua vida, você só segue em frente e faz aquilo que Jesus te ensinou a fazer. Vai servir, lava os pés dos teus irmãos. Porque, meus irmãos, hoje em dia é muito comum a gente ver exatamente o contrário. São pessoas que chegam e dizem, cara, minha vida está muito corrida, minha vida está uma loucura. E deixa eu falar uma coisa para você, a vida de quem que não está corrida hoje em dia? Até quem já parou de trabalhar está com a vida corrida hoje em dia. Todo mundo está com a vida corrida hoje em dia. E isso é uma armadilha do inimigo. Às vezes, o diabo, para tentar nos parar, ele não coloca um monstrão, chifrudão, com os dentes horrorosos na nossa frente, dizendo que vai nos matar. Às vezes, ele, na inteligência, na esperteza dele, sabe o que ele faz? Ele dá para a gente muito trabalho. Porque quando a gente está com muito trabalho, a gente não tem tempo para orar. Porque quando a gente está com a vida muito corrida, a gente não tem tempo para se aquietar e ouvir o Espírito Santo falar com a gente pela palavra de Deus. Quando a gente está com a vida muito corrida, a gente não tem tempo para ser discipulado. Para a gente estar com os nossos amigos na célula. Às vezes dá, às vezes não dá. Por quê? Porque minha vida está muito corrida. Você já se deu conta que talvez essa seja a estratégia que o diabo está usando para te afastar da presença de Deus? Ou você nunca parou para pensar nisso? Poxa, eu estou com uma dificuldade, eu estou sentindo, está um negócio meio estranho. Ah, é? Por que será? Por que será que esse vazio está aumentando no teu coração? Jesus, ele foi para nós o exemplo. O Pai está cuidando. Então eu só vou cuidar daquilo que o Pai colocar nas minhas mãos para fazer. E o resto eu vou confiar nas mãos do Pai. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou perfeito nisso também, tá? Eu quero aqui lavar os pés de vocês, fazendo uma confissão e reconhecimento humilde aqui. Existem vezes que eu me estresso com as correrias da vida também. Aí o Espírito Santo vai lá e me cata de jeito e fala, ei, Andrezão, faz tempo que a gente não bate aqueles papos tranquilos assim, sem agenda corrida, né? Aí eu, Senhor, desculpa, vamos lá. Larguei já o celular, larguei as correrias. Acontece com todos nós, queridos. E eu não tenho crise de lidar com isso, porque você não é um robô. Eu também não sou um robô. A nossa vida não é um negócio que a gente programa e daqui para frente, agora eu vou fazer assim. Daqui para... Não é assim que nós somos, gente. Nós somos seres humanos. Nossa vida é um dia depois do outro. Coisas acontecem. E às vezes a gente começa a perceber, opa, está meio estranho, aí a gente vai, recupera e volta à intimidade e a confiar no cuidado do Senhor. A gente deve aprender a ter esse nível de confiança em Deus também, assim como Jesus teve. Mas também, gente, a gente precisa ouvir esse chamado para a gente se identificar mais com Jesus, sabendo
que o pai cuidando dele, às vezes, nesse cuidado do pai com ele, às vezes as pessoas, quando a gente está cuidando das pessoas... Peraí, deixa eu falar de outra forma aqui. Eu estava pulando algumas coisas aqui. A gente precisa parar de se preocupar, se nós entendemos que o pai está cuidando da gente, a gente precisa parar de se preocupar, de se incomodar, se a gente está sendo um problema, sendo desconfortável, sendo inconveniente nas vidas das pessoas que precisam. Sabe que essa é uma coisa que eu ouço muito hoje em dia, e isso me preocupa como pastor? Às vezes eu escuto muitas pessoas falando, poxa, eu percebi que o fulano de tal está precisando de um socorro, está passando por um momento difícil. Ah, mas eu não quero fazer nada porque eu não quero incomodar. E deixa eu te falar mais uma coisa. Às vezes as pessoas chegam para nós, meio que nem Pedro, e falam, não precisa lavar os meus pés. Mas deixa eu te falar uma coisa, coração de pastor, experiência de pastor, tá? Eu já cansei de lidar com pessoas falando, não, pastor, não precisa cuidar de mim, eu não preciso de ajuda nessa situação, mas no fundo, o coração dela está falando, pelo amor de Deus, vem aqui me ajudar. Sabe o que isso significa? A gente precisa estar muito sensível ao Espírito Santo para a gente entender nem sempre o que as pessoas estão dizendo, mas o que elas estão precisando de verdade. E a gente fazer pelas pessoas aquilo que elas estão precisando de verdade. Meu irmão, tira isso do teu coração de eu não quero incomodar, eu não quero atrapalhar. Quando é que você incomoda alguém se oferecendo para ajudar? Se oferecendo para amar? Quando é que você é incômodo na vida de alguém? Não existe isso. Essa ideia que o diabo coloca na tua cabeça e na minha cabeça para paralisar a gente. De a gente lavar os pés uns dos outros. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Você pode ficar em pé? Quero orar com você nesse momento. Tá bem? Teve uma vez, alguns anos atrás, eu acho que faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos atrás, que teve um culto que a gente terminou e a gente colocou bacias aqui na frente. A gente encheu aqui de bacias e a gente deu liberdade para as pessoas puxarem outras pessoas e lavarem os pés umas das outras aqui. E eu estava até falando com Deus, Deus, será que o Senhor quer fazer isso nessa noite? E eu entendo que não. Eu entendo que o que o Senhor está querendo fazer comigo e com você, a partir dessa noite, é virar a chave no nosso coração e mudar a disposição do nosso procedimento, não no templo, na hora do culto somente, mas na vida lá fora. O Senhor está chamando você para ter um novo coração a partir de hoje. Um coração identificado, aliançado com o de Cristo. Você pode fechar os seus olhos? Fechar os seus olhos, mas eu quero fazer um convite. Quem está aqui nessa noite, que está tomando uma decisão, que quer tomar uma decisão, eu quero ser uma outra pessoa. Eu preciso de uma mudança na minha vida e eu quero resolver isso a partir de hoje. Eu quero falar para você, você pode resolver isso a partir de hoje. Se você tomar uma decisão no seu coração de confessar Jesus Cristo, entregar sua vida nas mãos dele, para ele ser o teu Salvador, para ele ser o teu amado Senhor, para ele ser a tua fonte, a tua inspiração, você ser o discípulo dele, o filho dele, e ele ser o teu Senhor, o teu Salvador, o pastor da tua vida. Você pode resolver isso agora, com uma decisão de fé no teu coração, aí onde você está. De você se identificar com Jesus e se aliançar com ele de hoje e para todo sempre. E viver uma vida caminhando com Jesus. Para onde você for, aonde você estiver, uma vida em Cristo. Se essa é a tua decisão, eu gostaria muito de orar por você nesse momento. Eu quero lavar os teus pés neste momento, orando por você. Eu quero pedir, levante, faça um sinal aí, onde você está. Levante sua mão aí para Jesus. Esse é o teu gesto de fé nesse momento, tá bem? Se é essa a escolha do teu coração, a tua decisão de vida, de se aliançar com Ele, levanta a tua mão aí onde você está, mantenha ela levantada. E eu quero orar por você nesse momento, tá bem? Eu quero te abençoar nesse momento.
tá bem? Pai Santo, Pai amado, eu oro por estes corações, meu Pai, que nessa noite estão desejosos de fazer um concerto contigo, de fazer uma aliança contigo. Gente que quer viver uma vida nova, gente que quer ter um novo coração, uma nova disposição, um novo propósito de vida, um propósito eterno que vale a pena. Pai Santo, sonda estes corações, meu Deus. Verifica, meu Pai, as intenções de cada um destes corações, meu Pai. Sela estes corações nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, limpa estes corações, meu Pai, de todo pesar, de toda condenação, meu Deus. E, ó Deus, escreve, ó Pai, escreve, meu Deus, os nomes dessas pessoas no livro da vida dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, batiza cada um deles com teu Espírito, Senhor, derramando do teu poder sobre eles, capacitando eles a terem uma vida na tua presença, a te ouvirem, a andarem contigo, a seguirem os teus passos, ó Pai, a fazerem, ó Deus, aquilo que o Senhor ensinou a fazer, meu Pai. Pelo poder do teu Espírito, isso será possível, meu Deus. Faz isso nestas vidas, nestes corações. Ó Deus, eles são amigos, são amigas, mas hoje eles são mais do que amigos e amigas, eles são filhos e filhas amados do Senhor. Nós declaramos isso aqui em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir para você manter os seus olhos fechados ainda. Eu quero fazer uma segunda oração. Eu quero orar por você, meu irmão e minha irmã. Quero orar por você que luta com Pedro dentro do teu coração. Você que às vezes se vê orgulhoso, orgulhosa, resistente a aceitar que os teus pés sejam lavados por alguém. Você que luta com Pedro, às vezes agindo de maneira infantil, às vezes é um extremo, quer tudo, quer se jogar em tudo, e às vezes é o outro extremo, não quer nada, quer se isolar, não quer distância. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, que luta com Judas às vezes no teu coração, que luta com essa tentação da traição, da infidelidade, que luta no teu coração com essa tentação da falsidade, de quando vira as costas, a tua língua começa a ferver para falar o que não edifica, para falar o que não ajuda, o que não abençoa. Você sabe disso, meu irmão, você sabe disso, minha irmã. Você está recebendo um chamado nessa noite, para ter uma nova disposição no teu proceder, para você romper com esse comportamento de Pedro, para você romper a partir de hoje com esse comportamento de Judas, para você ir para um outro nível de santidade, de consagração ao Senhor. Essa é a tua decisão nessa noite, meu irmão, minha irmã, é por você que eu quero orar nesse momento. Levanta a tua mão aí onde você está. Você que está resolvido no teu coração, aí para outros níveis de santidade, de integridade na presença de Deus, de consagração ao Senhor. Inclusive, eu quero fazer um pedido a você, que você coloque a mão sobre você. Se o teu problema é o teu coração, que às vezes está amargo, está ferido, coloca a mão sobre o teu peito. Se o teu problema às vezes são tuas palavras, teu problema às vezes são teus olhos, teu problema às vezes é tua mente, são os pensamentos que vêm na tua cabeça, bota a mão aonde representa esse conflito, essa batalha que você enfrenta, tá bem? E eu quero te abençoar, eu quero orar por você nesse momento, tá bem? Em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, eu oro pelo meu irmão, meu Pai. Eu oro pela minha irmã, meu Deus. Oh, meu Pai, que enfrenta essa luta, meu Pai, no seu coração, meu Deus. Essas tentações, meu Deus, vem pensamentos. Às vezes, meu Deus, olha, meu Pai, e vê o que não deveria ver, ó Pai. Presta atenção naquilo, ó Deus, que não edifica, que não vale a pena, meu Pai, que só prejudica, Senhor. Mas, ó Deus, o Senhor conhece esses corações. O Senhor sabe da disposição, ó Deus, do interesse deles, meu Pai. Eles não querem viver mais, ó Deus, como inferiores, meu Pai, se achando, meu Deus, desprezados, lutando com isso, com esse complexo de inferioridade, ó Deus, de isolamento, Senhor. Oh, meu Deus, derrama um banho de amor. Eu oro pelo derramar de um banho de amor, ó Pai, sobre estes corações, sobre estes olhos, sobre estas bocas, sobre estes ouvidos, sobre estas mentes. Oh, o Santo Espírito de Deus, vem com tuas águas purificadoras, ministrando santidade.
vai levando embora todo o jugo, todo vício nestas tentações e em outras também que houverem, Senhor. Dá vitória a este meu irmão, dá vitória a esta minha irmã, leva-os mais alto, leva-os a níveis mais profundos de intimidade, leva-os a um nível de revelação, de conhecimento do Senhor diferente de tudo que já provaram nessa terra, diferente de tudo que já experimentaram na presença do Senhor, meu Deus. Que sejam homens e mulheres, rapazes e moças, santos do Senhor. Que o Senhor tenha não somente uma parte das suas vidas, mas o Senhor tenha esses corações, essas vidas por inteiro, Pai. Eu oro, meu irmão, declarando cura do Senhor no seu interior, declarando a sanidade sobre a sua mente. O Espírito de Deus ilumina a sua mente nesse momento, declarando a purificação do teu coração. Toda seta amarga dentro do teu coração está sendo anulado neste momento no nome de Jesus. Eu declaro isso e te abençoo em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.